Senhor? Vamos orar, Senhor. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua casa. O Senhor já tem ministrado em nossos corações, Senhor. Enche agora, Senhor, a Tua serva, Pai. Ela vem entregar tudo, Pai, que o Senhor quer falar em nossos corações. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, Senhor. Fala conosco, Senhor, que nós ouvimos a Tua voz. Nós queremos, nós somos sedentos de ouvir a Tua voz. Fica conosco, Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, não vamos perder tempo, porque logo tem vigília, né? E nós queremos estar bem acordados, né? Vigília, eu gosto de vigília, um monte. Lucas capítulo de número 7, verso de número 36. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor para meditação. Lucas capítulo de número 7, verso de número 36 a seguir. Lucas, amém? Escola dominical, rapidinho a gente acha, né? Glória a Deus. O tema diz: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, não tinha nome, era só o tema, né? O título dela, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, entrando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, subiu o balãozinho, né? Se esse fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que te tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse-lhe, agora Jesus chama ele pelo nome, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, diz, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 como que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Respondeu Simão. Suponho que aquele a quem mais perdoou, replicou, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculos. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, murmurações, né? Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Se você pode sentar. Eu quero agradecer desde já a pastora Helena, que me convidou para ministrar essa palavra. E eu confesso que eu estava assim, falando com o Senhor. Eu falei, Senhor, o que eu vou pregar, né? Mas aí antes de ontem, eu acordei 3h30 da manhã. Não veio sono, não veio. Fui dormir meia-noite e 3h30 acordei. E o Senhor falou assim, vai ler minha palavra. Eu falei, olha, vou ler a palavra, né? E o Senhor me trouxe à memória essa passagem. Era meu sonho, viu? Receber
copo com água. Eu ficava só olhando ali. Eu falei, vai chegar um dia, meu dia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, e eu comecei a meditar nessa palavra e trouxe um pouco para os nossos dias. A palavra do Senhor nos diz que Jesus ele foi convidado por um fariseu. Ele foi convidado por um homem importante daquela época para sentar-se à sua mesa, para comer um banquete. Eu tenho certeza que ele preparou o melhor banquete naquela noite. Eu tenho certeza que ele preparou a melhor roupa para se apresentar para Jesus. Eu tenho certeza que os convidados daquela festa não eram ninguém da ralé, como a gente diz, né? Eram pessoas que estavam em alto nível naquela época, porque ele era um homem importante e convidou Jesus para sentar-se à sua mesa. E a palavra do Senhor nos diz que era costume dos judeus, quando alguém fosse à sua casa, né, ser comungado com eles, né, lavar os pés, ser cumprimentado com o ósculo santo, que era o beijo, né, e aquele homem não fez nada disso. Eu comecei a meditar, falei, Senhor, eu acho que ele convidou Jesus naquela época, porque Jesus era famoso na cidade. Então ele queria estar ao lado de Jesus pela fama de Jesus. Talvez ele chamasse Jesus ali simplesmente para amanhã ou depois alguém falasse, nossa, Jesus esteve na casa de Simão, olha aí Jesus, Simão está por cima. Simão olha o homem, Jesus entrou lá e ficou com ele, jantou com ele na casa de Simão. Talvez ele estava esperando aquele comentário no dia seguinte, porque hoje em dia tudo que as pessoas fazem, elas querem um like, né? Elas querem no dia seguinte que esteja todo mundo dando like no seu Instagram e falando, nossa, você é demais no Facebook. E talvez aquele homem, desde aquela época, já estava pensando dessa forma. Quem sabe ele não queria que a fama dele fosse maior do que a fama de Jesus. Mas, naquele momento, ele se depara com uma mulher. Uma mulher que não cabe nem o nome dela ser mencionado. Não menciona o nome daquela mulher. Mas a palavra do Senhor nos diz que aquela mulher, ela venceu a barreira do preconceito, ela varreu a barreira da dificuldade, e ela entrou por debaixo daquela mesa e começou a ungir os pés de Jesus e secar com os seus cabelos. E eu comecei a meditar a importância de Simão, que Simão estava dando para si mesmo. Eu sou importante, Jesus está sentado à minha mesa. Mas irmãos, ele não sabia, aleluia, que o melhor lugar naquela mesa não era nas cadeiras onde eles estavam sentados. O melhor banquete naquela mesa não era talvez o cordeiro que estava sendo servido naquele lugar, mas o melhor lugar naquela mesa estava sendo embaixo aos pés de Jesus. Às vezes nós queremos estar por cima, às vezes nós queremos, aleluia, ser exaltado, mas Jesus fala, o melhor lugar para você estar é aos meus pés. É aos meus pés, aleluias, é aos meus pés é o melhor lugar. Simão, eu tenho certeza que Simão ele estava se auto-exaltando, mas aquela mulher, o Senhor Jesus, começou a exaltar aquela mulher. Olha, eu entrei e você não fez nada do que diz o protocolo que tem que fazer. Você não me deu água, você não me cumprimentou, mas esta mulher, aleluias. E eu comecei a meditar que audácia se manteve de tentar falar que Jesus Cristo não a conhecia. Aleluia. Jesus Cristo, olha, se ele soubesse quem é esta mulher, ele nem chegaria perto dela, porque ela é uma mulher pecadora. Irmãos, talvez aquela mulher estava naquela noite, naquele lugar, porque ela queria vencer o preconceito de tantos anos. Quem sabe foi a última oportunidade que ela colocou dentro de si. Se Jesus não mudar a minha história, se Jesus não mudar o meu futuro, eu não acredito em mais em mudança. Talvez aquela mulher foi naquele lugar, naquela noite, com a expectativa de saber que Jesus Cristo teria poder de mudar a sua história. E ele mudou. Ele mudou. No versículo de número 50, Jesus diz para ela,
mulher: a tua fé te salvou. Ele não só perdoou os seus pecados, mas ele também disse: olha, a tua fé te salvou. Muitas vezes nós precisamos, amados, estar nos pés do Senhor, porque é nos pés do Senhor que nós encontramos a salvação, é nos pés do Senhor que nós encontramos a libertação. E às vezes o nosso adversário chega para nós e fala: você não pode, o teu pecado é muito grande, você não tem capacidade, aleluias, você não pode chegar, olha, você está se envergonhando do seu pecado. Mas Jesus disse: a tua fé te salvou. Aleluias. Quantas vezes nós precisamos vencer as barreiras que são colocadas todos os dias na nossa vida para chegarmos aos pés de Jesus. É o cansaço, é o trabalho, é a dificuldade do dia a dia. E às vezes nós chegamos em casa, é tanta coisa para fazer que nós nem temos o tempo de orar. Mas Jesus diz para nós: a tua fé te salvou. Quando nós conseguimos vencer as barreiras que são postas todos os dias, aleluias, e quando nós chegamos a nos debruçar aos pés do Senhor, aleluias, Ele sim se compadece das nossas vidas, é Ele sim que nos exalta, é Ele sim que nos fortalece. E nesta noite Ele nos convida, aleluia, a estar novamente aos seus pés, aleluia. Talvez Simão estava achando que o melhor lugar era a mesa, mas o melhor lugar naquele momento era aos pés do Senhor, era aos pés de Jesus. Talvez ele estava falando: o meu alimento é o melhor, eu mandei matar o melhor carneiro que tinha para fazer um banquete para Jesus, porque amanhã eu quero que todo mundo fale que eu estava com Jesus. Mas o melhor alimento estava sendo espiritual naquela mulher. O melhor momento, aleluia, o melhor alimento era o alimento que Jesus estava dando a ela. Mulher, os teus pecados são perdoados. Mas quem é Jesus para perdoar pecados? E começaram a murmurar: mas quem é Ele que perdoa pecados? Irmãos, olha quantas coisas, quantas barreiras nós encontramos para que Jesus faça um milagre nas nossas vidas. Quantas barreiras nós passamos para Jesus mudar a nossa história, para Jesus transformar o nosso futuro. Não é fácil. Muitas pessoas dizem que é fácil. Não, irmãos. Todos os dias o nosso adversário, ele chega diante de nós. Todos os dias ele nos acusa. Mas todos os dias o sangue de Jesus, aleluia, está sobre nossas vidas, nos perdoando. Todos os dias o Senhor se levanta e diz: perdoados são os teus pecados. Aleluia, a tua fé te salvou. Vai em paz, porque eu não vou te condenar. Aleluias. E nós não podemos esquecer do favor que nós não merecíamos. Nós não podemos nem imaginar em esquecer da bondade do nosso Senhor. Porque se, irmão, se Jesus Cristo, aleluia, um dia cessasse ou esquecesse de nós, onde é que nós estaríamos, né? Mas Ele diz que todos os dias Ele lembra de nós, porque os nossos nomes estão escritos nas suas mãos. Aleluias. E eu tenho certeza que aquela mulher, ela, a partir daquele momento, ela se transformou, ela virou uma evangelista, uma missionária, porque ela sabia que o verdadeiro arrependimento dela, o Senhor reconheceu, como diz lá no Salmos de número 51, verso de número 7, aleluia, o Senhor nos diz, no Salmos de número 51, verso 7, aleluia, Senhor, Tu és fiel, purifica-me, Senhor, purifica-me o meu coração. Aleluias, purifica-me com ensope e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Aleluias. Quem era eu e quem era você? Onde é que nós estaríamos se não fosse a misericórdia do Senhor? Onde será que nós estaríamos, irmãos, se nós não tivéssemos nos debruçado nos pés do Senhor e clamado a Ele a sua misericórdia? Aleluias. Simão estava se exaltando. Aleluias. Mas aquela mulher estava se humilhando. Ela não precisava de alimento físico. Ela não precisava de carneiro. Não, ela precisava de perdão.
ela precisava ser restituída espiritualmente, tudo aquilo que foi lhe roubado. E Jesus Cristo estava naquele lugar, naquela festa. Aleluia. Eu fico imaginando a dificuldade que ela encontrou, porque aquela mulher era conhecida na cidade. Cidade pequena, é conhecida. Ela é prostituta. Mas o que essa prostituta está fazendo aqui? Vocês podem imaginar a dificuldade que aquela mulher teve para entrar naquela festa, naquele banquete? E naquela época as mulheres, elas não poderiam estar nesses lugares. Mas ela enfrentou. Ela venceu as barreiras. Aleluias. Eu fico imaginando que Jesus naquele momento não olhou para o que estava acontecendo em redor dos outros, mas estava olhando para a fé dela. Aleluias. Talvez ela disse: eu não tenho nada, Senhor. Eu só tenho esse vidrinho de, aleluia, de unguento. E que eu guardei por muito tempo. E Jesus, aleluia, talvez o seu coração está falando: mas é esse unguento, aleluia, que eu precisava. Porque é através desse unguento que eu vou realizar um milagre na tua vida. Aleluias. Louvado seja Deus. Ela chega com aquele unguento, aquele azeite, aquele perfume, e perfuma os pés de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Um perfume caro naquela época, mas ela não se importou, porque era tudo que ela tinha. Ela apostou em Jesus, ela acreditou em Jesus. Ela disse: eu vou passar por baixo da multidão, eu vou passar pelos guardas, eu vou passar pelos portões daquela casa, mas eu vou chegar nos pés de Jesus. O que será que nós temos feito, irmãos, para chegar aos pés de Jesus? O que será que nós temos feito? Qual é a dificuldade que nós temos enfrentado para chegar até os pés de Jesus? O sono, o cansaço, a dificuldade, as murmurações. Aleluias. Bendito seja Deus. E eu falando comigo, falei: Senhor, às vezes o nosso adversário coloca tanto cansaço na nossa vida, que parece que é um peso para orar, que parece que é uma dificuldade para levantar nas madrugadas para orar, parece que é uma dificuldade para jejuar, que quando a gente olha o pãozinho e fala: hoje não, eu vou jejuar amanhã. Mas aí a gente tem que pegar a carne e matar a carne e falar: hoje você vai jejuar. E aí você vai trabalhar de helper, e a dona do esquerdo fala, pega aquele sanduíche bonito e fala: você quer? Eu falei assim: não, obrigada. Você nem olha para o sanduíche. Não olha. Aleluias. Não faça isso. Aleluias. E vem na oração de madrugada, o anjo nos convida para orar, a gente vai no banheiro, volta e volta a dormir. Não é assim? Sim. Mas aí, se a gente tem, um homem cheio da unção de Deus, ele fala: vamos orar. Quando você toca na cama, fala: vamos orar. Fala: meu Deus, ele me viu, vamos orar. Vamos orar. Não são barreiras, são dificuldades que nós encontramos, que nosso adversário coloca, para que nós não chegássemos aos pés do Senhor. É dificuldade. Aleluia. São lutas espirituais, e nós precisamos vencê-las. Nós precisamos dizer para a carne: você vai jejuar sim, em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar na madrugada sim, nem que seja 15 minutos, vamos orar. Porque hoje em dia, amados, a luta nossa, ela é constante. A luta nossa, ela está travada. Mas o Senhor, Ele nos convida. O Senhor, Ele nos chama. Vem para os pés. Vem para os meus pés. Vem adorar. É nos pés do Senhor que a gente encontra conforto. É nos pés do Senhor que nós encontramos força. É nos pés do Senhor que nós adoramos e, aleluia, recebemos a vitória. É nos pés do Senhor que nós recebemos a libertação da nossa família. É nos pés do Senhor que o Senhor assina documento, que o Senhor muda status, que o Senhor muda história. É através dos pés do Senhor. Irmãos, não adianta, nós queremos um milagre, mas nós não queremos estar aos pés de Jesus. Nós queremos a bênção, nós queremos estar às vezes intrigados com o abençoador. Às vezes nós estamos de mal com Jesus.
queremos ser abençoados. Nós queremos, por que, Senhor, que está demorando? Por que não acontece? Por que isso? Por que aquilo? Aleluias. Mas nós não devemos esquecer que o véu do templo se rasgou. Nós temos acesso ilimitados com os céus. Nós podemos entrar a todo momento, aleluia, através da oração na presença do Senhor e dizer: Senhor, olha, eu sou carne, eu sou falha, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não tenho força, mas eu sei que aos teus pés o Senhor vai me levantar e eu irei me fortalecer em ti. Aleluia. Glórias. Aleluias. É igual o filho pródigo. Me levantar-me-ei e irei ao meu pai. Se você não tiver atitude como teve aquela mulher, a nossa história não muda. Não muda. Se nós não tivermos fé como teve aquela mulher, a situação fica travada. Fica travada, irmãos. Vamos experimentar ter mais contato com os céus. Vamos experimentar, aleluia, estar mais, aleluia, embaixo, aleluia, do que em cima. Vamos experimentar participar mais do banquete espiritual do que o banquete material. Para ver como Jesus abre as portas. Para ver como Ele trabalha de uma maneira que a gente não entende. Aleluias. Que nessa noite você possa meditar. Que através da nossa fé, através da nossa fé em Cristo, que nós vencemos as barreiras. Não adianta a gente esperar nada do Trump, que ele não vai fazer nada, se nós não orarmos. Não adianta a gente esperar nada do governo, não. É de Jesus. É de Jesus. E a gente só recebe alguma coisa de Jesus quando nós nos colocamos na sua presença. Quando nós nos debruçamos aos teus pés. Quando nós choramos, quando a nossa alma ela grita lá dentro e fala: Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo em mim. Senhor, eu não tenho nada, só lágrimas, mas o Senhor pode fazer todas as coisas na minha vida. Olha, Senhor, o câncer está me corroendo por dentro, mas eu sei que é o Senhor que vai me trazer a cura. Ah, Senhor, olha aí, Senhor, meu esposo continua, Senhor, nessa vida promíscua, mas é o Senhor que vai libertar. É o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Se coloque de pé. Aleluias. Qual que é a tua petição nesta noite? Aquela mulher, ela não pediu nada. Com seus lábios ela não pediu nada. Mas com a sua alma, ela tocou as mãos de Jesus. Jesus conhecia o coração dela. Jesus, quando ele fala da parábola dos devedores, Jesus estava comparando aqueles devedores para explicar a Simão a situação dele e a situação dela. E nessa noite, aleluias, o Senhor diz: olha, aquele que mais devia era o que recebeu o maior perdão. É o que devia mais. É o que devia mais. E Jesus te convida nessa noite, aleluia, a se debruçar nos seus pés, porque Ele tem perdão para nós. Ele tem santificação nessa noite. Ele tem poder, Ele tem autoridade para derramar sobre a sua igreja nessa noite. Irmãos, não perca a oportunidade, porque Ele está neste lugar. Ele quer derramar sobre a sua igreja autoridade, poder, unção. Ele quer derramar sobre o seu povo, aleluia, misericórdia. Ele quer derramar sobre o seu povo. É uma oportunidade. Não perca. Não perca. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Quero agradecer ao Senhor, mas primeiramente quero levantar oração neste lugar. Pai amado, Deus bendito, nós queremos te agradecer, Senhor. Aleluias. Por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, pelo Senhor ter se compadecido da sua igreja. Senhor, nós sabemos que nós somos falhos, somos pecadores, Senhor, mas nós queremos estar todo o tempo aos teus pés. Nós queremos, Senhor, estar todo o tempo, Jesus, em contato contigo, Senhor. Quebra toda barreira, toda dificuldade, tudo que vem, meu Deus querido, interromper a minha comunhão contigo. Senhor, limpa nossas vestes espirituais, tira toda mancha
necessário para que possamos, meu Deus, viver eternamente em comunhão, Senhor, em comunhão com a tua presença, em comunhão com o céu, Senhor. Nós queremos estar em todo o tempo em contato, Senhor. Deus, quebra as barreiras que são impostas todos os dias, as dificuldades que nós encontramos, Senhor, para entrar na tua presença e permanecer em ti. Senhor, nós te agradecemos pelas tuas misericórdias, por ter nos alcançado nesta noite, e te agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida, pela oportunidade de receber de ti, Senhor, autoridade, poder e unção. Pai amado, fica conosco, permaneça no nosso meio, em nome de Jesus. As palmas glorifiquem, exaltam o nome do Senhor.